Olá pessoal, aqui quem fala é Pablo, professor de banco de dados do Senai, e estou fazendo esse vídeo aqui para as minhas duas turmas de banco de dados, para eles fixarem um pouco mais o assunto, né, de conexão do Java com o MySQL. Foi o que a gente fez na sala hoje, para alguns que faltaram, para alguns que não pegaram direito, pode acompanhar com esse vídeo aqui de fixação. A gente precisa do MySQL aberto e do Eclipse aberto com o programa aqui com o que a gente vai usar, com o código que a gente vai usar. Eu tenho aqui a criação do banco de dados, tenho aqui o uso do banco de dados que eu criei, a criação da tabela, isso aqui vocês já sabem. Essa tabela vai ser uma tabela de contato, o banco de dados, o tema é uma agenda com nome e telefone. Tenho aqui nome e telefone, ambos varchar, ambos vão armazenar quaisquer caracteres, 50, 20 aqui, ó, tamanho de cada um dos atributos. E eu tenho aqui a seleção dos contatos, né? Para vocês verem que após eu cadastrar todos aqui, não vai ter nada, né? Tá tudo aqui vazio. Então, a gente deixa aqui agora, por enquanto, o MySQL, isso aqui vocês já sabem. A gente vem agora aqui para o Java. Na hora do Java, aqui na Eclipse, vocês vão criar um projeto, New Java Project. Coloca o nome do projeto aqui, coloca Finish. Aí ele vai criar o projeto, vai ficar assim. Vocês vão clicar aqui, botão direito, Build Path, depois a Date External Archives, vocês não podem esquecer. Clica aqui e vocês vão selecionar o conector do Java, o driver conector do Java para MySQL. Onde é que você baixa isso? Primeiramente lá no meu site, né? Se você for aqui em disciplinas em curso, banco de dados, né, com a turma de vocês, vocês podem ver aqui ó, em slides, eu coloquei cá embaixo, ó, MySQL Connector Java. Você clica aqui, baixa, e graças a esse arquivo a gente consegue conectar o Java ao MySQL. Quando você adicionar, ele vai colocar aqui, ó, Reference Libraries, ou seja, uma biblioteca, né, aqui para conectar ao MySQL, o Java MySQL. Depois você vem aqui em SRC, vai criar duas classes, que você também já sabe. New Class, você vai colocar uma classe chamada Agenda e outra classe chamada Banco de Dados. Dessa forma aqui. Não precisa criar um package para isso. Deixa mesmo o default package, né, que é o padrão aqui. Dois cliques aqui na aba vai ficar com o tamanho total da tela. E eu vou mostrar para vocês o que eu tenho aqui nesse código. O agenda ele tem o método main, vocês também já sabem. Nele eu vou chamar um objeto aqui, né, da classe banco de dados. Eu vou instanciar um objeto banco de dados da classe banco de dados que eu criei aqui. Eu vou chamar o método conectar. E aí eu vou ter outro método, né, que retorna se está conectado. Caso esteja conectado, eu vou fazer aqui diversas operações, que é listar os contatos que eu tenho no meu banco de dados. Eu vou inserir um novo contato, eu vou editar um contato que já existe, eu vou apagar um contato e vou, por fim, sempre desconectar. E caso não esteja conectado, por algum erro não foi possível conectar. Então isso aqui ó, é o básico, isso aqui vocês podem copiar, está funcionando tranquilo. Vem aqui para o banco de dados, né, que é outra classe, e a gente vai ter aqui uma série de coisas para a gente debater uma por uma. Primeiro, esses imports aqui, a gente não precisa nem colocá-los diretamente, né? Quando a gente cria esses três objetos aqui, esses atributos dessa classe, aquele íconezinho aqui que aparece aqui no cantinho, para você dar um import, vocês dão import assim que ele aparecer. Caso você não queira dar, só que você quer digitar isso aqui, então você não precisa colocar o import, né? Usando aqui o utilitário. Se precisar, você coloca aqui o import, bota java.sql, alguma coisa. Então, graças a esses quatro imports aqui, a gente vai ter quatro coisas interessantes aqui para a gente conectar nosso Java MySQL. Esses três aqui, eles controlam tudo que envolve banco de dados aqui no meu código. O que esse connection faz? Ele gerencia a conexão com o banco de dados. O statement, ele gerencia as consultas que eu faço, ele é justamente quem faz as consultas com a linguagem SQL. E o result set, quando eu faço uma consulta do tipo select, que ela armazena, ela retorna um conjunto de informações, esse result set que armazena todas essas informações para que depois eu possa trabalhar com elas. O primeiro método, conectar, que é o que eu chamo aqui, ó, aqui, desculpa, aqui.
eu vou conectar o banco de dados. Eu tenho aqui 4 atributos strings, aqui, ó, 4 variáveis strings. Eu tenho aqui o servidor, o usuário, senha e o driver. Esse servidor padrão aqui, ó, JDBC, que significa Java Database Connectivity, ou conectividade ao banco de dados usando Java. Dois pontos, MySQL, que é justamente o banco de dados que eu vou usar, o SGBD que eu vou usar. Dois pontos, // localhost. No caso meu sistema, caso meu banco de dados esteja rodando aqui na minha própria máquina, na própria máquina que o sistema roda, a gente coloca localhost, que é justamente o host aqui, né, o computador local. Caso a gente esteja em rede e o MySQL esteja em outra máquina, a gente pode botar o IP dela aqui, ó. Sei lá, botar o 92.68.150.10. Digamos que a máquina esteja rodando nesse IP lá, né? O MySQL esteja nessa máquina com esse IP. Então você pode colocar o IP aqui. Esse 2.3306 é a indicação da porta, a porta padrão que o MySQL geralmente usa é 3306. Podemos configurar outra? Podemos. Mas por padrão a gente usa o 3306. Agenda é o nome do banco de dados. É esse nome daqui, ó. Que a gente usou aqui no Create Database, o Create Schema, né? A gente viu. Agenda, é isso aqui que a gente vai usar aqui, agenda. Usuário, root. No caso, esse é o usuário raiz, né? Usuário super usuário, usuário administrador. A gente vai usar aqui, como a gente não viu a parte de controle de usuários ainda para criar usuários com menos privilégios, a gente vai usar o root por enquanto. A senha padrão, né? Que a gente colocou nas máquinas da Senai, minúsculo. E esse driver aqui é justamente o caminho, né, do driver que a gente adicionou aqui, ó. A gente não fez o import para a biblioteca do conector do Java. Ele tem uma série de arquivos e classes e tal. E esse driver, do inglês drive significa dirigir. Ele vai dirigir, ele vai direcionar todas as coisas que a gente vai usar com Java para o MySQL. Então, como é que ele vai dirigir isso? Através dessa nomenclatura aqui, que é justamente o caminho das classes do JDBC, né, do driver, do conector. Então, a gente coloca isso aqui. E aqui embaixo a gente vai dar um try. Esse try aqui, justamente tente, né? Para quem já viu aí tratamento de exceções. A gente tem aqui o try. Que ele vai justamente tentar fazer isso aqui. Se der certo, ótimo. Ele fez, deu tudo certo. Qualquer erro que dê, ele não vai mais causar uma falha catastrófica, não vai mais fechar o programa. Ele vai justamente capturar o erro, capturar uma exceção, na verdade, né? Tratamento de exceção. Ele captura a exceção, armazena essa exceção nessa variável e, que eu declarei aqui agora, no momento da captura, né, do catch da exceção. E eu posso fazer o que eu quiser com esse erro, posso botar mensagem de erro, posso botar qualquer coisa. Eu resolvi aqui, ó, sem System.out.println, ele vai imprimir no console, erro, 2 pontos. E aqui esse eu tenho um método chamado getMessage, nesse objeto é. Então eu vou conseguir imprimir na tela qual foi o erro que aconteceu. O que é que eu faço aqui nessa tentativa de conexão? Eu registro a classe driver, que é essa daqui. Então o que acontece? Eu importei aquele conector e aqui eu estou registrando ele. Ele registrado, eu tento conectar. Então agora entre esses atributos aqui, ó, privados, que é justamente a conexão. A conexão ela vai usar um carinha aqui chamado Drive Manager, que é uma classe justamente para você gerenciar essas conexões. Quando você colocar aqui, ó, ele automaticamente dá import, então você clica aqui no cantinho para dar, então você não digita, tanto faz. Aí você consegue aqui, ó, através do Drive Manager, com o método aqui, método estático, getConnection, passando como argumento, como parâmetros, sempre nessa ordem, servidor, usuário, senha, que é justamente o que eu digitei aqui. Ele vai fazer essa conexão. Caso a conexão dê certo, ótimo. Se não der certo, ele cai aqui nesse exception e mostra o erro para a gente. Uma vez conectado, ele vai tentar, após isso, criar justamente a estrutura de consultas na statement. Então é meio que um construtor isso aqui. O construtor da statement, ele recebe aqui um método chamado createStatement do connection. Então, o connection já está conectado? Ok. Então ele vai criar isso aqui, ó, createStatement, e vai passar para a statement. Então a gente vai ter parte da conexão já pronta aqui na statement,
para a gente poder trabalhar finalmente com as consultas através daquela conexão. Uma vez conectado, eu verifico se está realmente conectado. Não dando erro, ótimo. Mas por uma questão de segurança, eu vou fazer um if aqui, apenas para, tá conectado? Tá, então vamos trabalhar, né? O que esse está conectado faz? Ele é um booleano, então ele é uma função, ele é um método que retorna um valor booleano. Bom, quando eu começo aqui aqui o connection, ele começa como null, né? Quando eu instancio o objeto da classe, ele começa como null. Então, quando é que ele vai retornar true ou false aqui, né? Bom, se ela for diferente de null, ou seja, conseguiu alguma coisa, conseguiu conectar, ela deixa de ser null. Então, se ela for diferente de null, retorna true, retorna verdadeiro. Ou seja, está conectado. Se não, ó, esse não aqui significa não. Então, não consegui conectar, então ele continua null. Então, ele é igual a null, ele não é diferente de null. Então, a negação disso, ele retorna false. Então, se for true, ele vai fazer isso aqui. Ou seja, está conectado. Se não for false, ele vem para cá. Primeira opção aqui é listar contatos. Esse listar contatos, eu tenho aqui a definição de uma string chamada query. Query significa consulta em inglês, né? E eu tenho aqui o meu select. Agora sim a gente consegue imaginar a linguagem SQL rodando juntamente com o Java ou com qualquer outra linguagem que você consiga compilar isso aqui. Você tem aqui o select, né, todas as colunas from tabela contato, ordenando por nome. Então eu vou pegar aqui os nomes em ordem alfabética. Eu vou colocar o result set, né, ou seja, o result set vai receber. Lembra que eu falei que o result set ele armazena o conjunto de registro que retorna de uma query do tipo select? Então tá aqui. Esse statement, né, eu vou ter aqui o método execute query. O que é que eu passo como parâmetro? Eu passo aqui justamente a query que eu criei aqui. Eu poderia colocar isso aqui direto aqui, mas é melhor a gente colocar uma string primeiro, né, para ficar mais organizado, para ficar mais legível. Você coloca uma string aqui, depois você coloca o execute query com a string aqui dentro. Isso aqui tudo vai retornar para a result set. Essa linha daqui eu esqueci de tirar, ignora essa linha. Eu tenho aqui agora o while resultSet.next. O que significa isso? Tem um método aqui no resultSet chamado next. Ele é um método booleano e ele diz assim, bom, se há um próximo item a ser exibido, a ser trabalhado, aqui no meu conjunto de registros, digamos que eu trouxe 10 nomes da lista. Fiz um select e aquele select me retornou 10 registros, 10 pessoas da lista de contatos. Se houver próximo, ele vai passar para o próximo item da lista e vai executar o que eu tenho que fazer aqui dentro do meu while. Então, ele começa no 0. Se ele começa no 0, tem o próximo? Tem um? Tem. Então ele vai fazer o que tem que fazer, volta para o while. Tem o próximo? O 2? Tem. Então ele vai fazer, ó, chegar no 10. Quando chegar no 10, tem o próximo? 11? Não, não tem, porque são apenas 10. Então ele volta aqui e continua fazendo o que tem que fazer no programa. E a cada vez que eu uso isso aqui, ele faz meio que um if aqui dentro do while. Então a gente consegue, né, passear por todos os registros. Esse next aqui ele vai sempre para o próximo. Então, o que é que eu faço aqui em cada um deles? Eu dou uma impressão no console, um system.out.println. O que é que eu faço? Concatenação de string. id, 2 pontos. Aí vai mostrar o id aqui daqui do registro. Eu tenho aqui, ó, this.resultSet, que aqui contém todas as informações aqui que veio da query. E o getString. Esse getString é justamente para você pegar a informação daquela coluna. A gente bota como parâmetro aqui, ó, como argumento, o nome da coluna, entre aspas, aqui, entre aspas duplas. Então aqui vai mostrar id, 2 pontos, o número do id. Aí depois vai concatenar contexto, nome, 2 pontos. Aí vai vir aqui, ó, a informação do campo nome. E depois telefone, 2 pontos, com a informação daqui do telefone. Então vai vir para cada registro o ID e o número do telefone de cada um deles. Bom, se der pau aí, se não der certo, ele captura a exceção
e aí faz o que tem que fazer. Eu vou testar aqui agora então se esse listar está funcionando e eu vou cadastrar aqui um item. Vamos lá. Vou inserir em contato as colunas nome e telefone, os valores, vou botar aqui, sei lá, João, e o telefone dele é 78, vou botar aqui o número aleatório. Vou selecionar aqui apenas para executar esse comando. Bom, ele inseriu. Selecionei. Há um telefone aqui, João, né? Nome e telefone. Quando eu vier aqui para o meu Java, que eu for executar aqui o meu listar contatos, comentei aqui o restante porque eu não vou trabalhar ainda com inserir contatos. Primeiro eu vou explicar para depois eu executar. Eu vou executar aqui o meu. Ok. Ó, já mostra aqui ó, no console. Ó, nome, João, telefone e tal. Ou seja, funciona. Se eu tivesse um segundo nome, funcionaria também. Bom, vou mostrar agora aqui o inserir contato. O inserir contato, ele recebe dois parâmetros. String nome, string telefone. Ou seja, duas strings. Eu tenho aqui uma tentativa. É sempre uma tentativa. Porque toda string, toda execução de consulta, ela sempre é passível de erros, é sempre passível de exceções, sempre passível de falhas. Então a gente sempre usa try. Inclusive, se você não colocar, dá pau. Nem compila. Se compilar, compila com erro. Eu tenho aqui a query, né? Insert into contato, nome, telefone, os valores, né? Então, na primeira argumenta aqui nome, segundo telefone. Mas como é que eu faço para poder realmente como é que eu faço para me certificar que aqui está fazendo certinho? Bom, tem um truque aqui, ó. SYSO, você aperta Ctrl espaço, ele vira um System.println, coisa que nem todo mundo sabe. Eu vou imprimir aqui na tela, né? E não vou executar justamente a inserção do item, né? Que é o execute update. Então eu vou só montar aqui a query, montar a string e vou imprimir a string na tela para ver o que acontece. Vou comentar aqui o listar contatos e vou descomentar aqui o inserir contato. Quando eu executar, ó, insert into contato, nome e telefone, valores Pablo, e o telefone tal. Então, a query está certinha, não vai gerar exceção. Aí eu posso comentar aqui, descomento aqui. Como é que eu coloquei aquela aspa simples entre aspa dupla? Bom, a aspa dupla, ela meio que fecha aqui esse bloco de string. E a aspa simples pertence dentro a ela. Então, eu tenho aqui dessa forma. Quando eu imprimo aqui a aspa simples, eu fecho o bloco string para imprimir a variável. Depois, assim que eu reabro o bloco string para concatenar outra string, o que eu faço? Eu volto novamente com minha aspa simples e faço o mesmo com o telefone. Então, se eu for executar aqui, bom, executei, não mostrou nada. Até porque eu não coloquei para mostrar nada depois de executar a inserção. E agora eu vou descomentar aqui, listar contatos. Então eu consigo, de fato, ver que funcionou. Está aqui o telefone de João e meu telefone. Se eu for aqui no banco de dados e executar novamente a seleção, para poder mostrar todos os registros, está aqui. Bom, o update funciona assim. Faltou explicar o porquê aqui do execute update. Vocês perceberam que eu tenho aqui o execute query. O execute query ele é usado apenas para select. E enquanto que o execute update para qualquer coisa que haja atualização de informações, no caso insert, update, delete. Então eu vou cadastrar, vou atualizar, vou deletar, eu vou manipular os dados de forma que eles se modifiquem, vou usar o execute update. E o execute update ele não retorna nada aqui para o result set. Se você colocar aqui, ele vai gerar um erro, ele vai informar que está errado. Um result set recebendo isso aqui. Não.
apenas do execute query, você retorna uma coisa para cá. Se você colocar execute update, ele não vai retornar. Ele vai dar erro. Então ele apenas executa. É um procedimento, ele faz. Faz e acabou. O execute query funciona como função, né? Ele retorna alguma coisa. Bom, para editar contato, eu preciso, né, do ID dele, ou de alguma outra informação. No caso aqui, eu tenho o ID, o nome e o telefone. Aqui, eu vou ter, no caso, eu vou comentar aqui a listagem, vou descomentar o contato, né? Aqui, editar contato. Primeiro parâmetro, o ID. Segundo parâmetro, o nome da pessoa. Terceiro, o telefone. Então, eu tenho aqui update, contato, set, nome, telefone, igual a essas informações, onde o ID é igual a tal. Como o ID ele é int, e aqui tá string, não tem problema, que aqui no final vai virar um código só, em string. Aqui eu não coloco aspas assim, ó, porque o ID ele é int lá no banco de dados, ele é um valor numérico inteiro, então eu não posso colocar essa aspa aqui. Se eu for imprimir aqui na tela, da mesma forma que eu fiz ali o de inserir contatos, e eu comentar aqui, o que acontece? Eu tenho aqui update contato, set nome igual a Paulo, telefone igual a tal número, onde o ID é igual a 1. Como o ID é João, João vai virar Paulo com aquele telefone. Então, vi que está tudo certo, vi que funciona certinho. Né? Inclusive, se eu colocar de novo aqui, ó, eu mostro aqui que o 1, ó, ele é um numeral, ele não está entre aspas, delimitado entre aspas simples, enquanto esses aqui estão. Então, eu posso comentar aqui isso, executar. Quando eu executar, ó, mudou. O cara era João, agora é Paulo. Com esse telefone aqui que eu coloquei, 9876, Paraná. Que é justamente isso aqui, ó, 9876, Paraná. Então, se eu botar para listar aqui de volta, sim, ele mostra Paulo. Ainda mostra em ordem alfabética, né? Que primeiro é Pablo, depois é Paulo. Inclusive o ID aqui acompanha justamente a ordenação pelo nome. Quase acabando já, então aqui é apagar contato. Para apagar contato, eu preciso do ID. Delete from ID, delete from contato, where ID é igual a tal. Não preciso colocar aspas simples também, porque é um numeral, né? Se eu for também aqui, né, só por desencargo de consciência, executar aqui a query eu mostrar a query da deleção do banco de dados, da exclusão do registro. Vamos ver como é que tá. Delete from contato where ID igual a 1. Vai sumir o Paulo, né? Então vamos descomentar o system out n, vamos descomentar e vamos comentar ele, vamos descomentar aqui a execução da query. Quando executar, executou, né? A gente não vê nada. Então a gente vem aqui, ó, não tem mais Paulo. E aí se eu for listar novamente, eu tenho aqui somente o Pablo. E por fim, a opção desconectar aqui, ó, o método desconectar, o que é que ele faz? Também um try, né? Ele vai dar o disconnection.close. Esse close aqui, ele fecha a conexão. E é muito importante que a gente feche a conexão para a gente não manter, né, uma conexão aberta, a gente manter um serviço, né, com menos carga em cima dele. É como se fosse sair de casa, sair de casa você fecha a porta. Então esse close aqui ele fecha a conexão. Até porque o banco de dados tem um limite de conexões, então é bom você fechar para você dar a oportunidade de outras pessoas entrarem por aquela porta, né, quando precisarem, quando for se conectar ao banco de dados. Tudo bem que a gente está fazendo aqui um programa que só a gente se conecta, mas pensa aí, vocês fazendo um sistema de larga escala que milhares de pessoas conectam. Então é sempre importante você fechar uma porta. O des, para quem ficou com dúvida, o des a gente usa para referenciar um atributo da própria classe. E é isso aí. Esses dois arquivos aqui, Java e banco de dados, vão estar lá no meu site para vocês, meus alunos, baixarem. Quem acabou aparecendo aqui por acaso no vídeo, no YouTube, pode, sei lá, tirar alguma dúvida. Isso aqui é uma coisa bem simples, não cheguei ao nível de complexidade de usar uma camada de persistência, como por exemplo o Hibernate.
Não usei, eu estou usando aqui, não usei aqui uma classe contato para você trabalhar com a classe contato, fazer uma atribuição de valores, né? Não estou usando, estou usando aqui o mais simples possível para a gente de fato entender como é que funciona Java com MySQL, aqui com Eclipse. Com NetBeans é quase a mesma coisa, praticamente a mesma coisa, né? Você só vai ter que ver como no NetBeans você vai adicionar aqui aqui o build path, botar externo artifacts. O que é equivalente a isso lá no NetBeans? Então basta você procurar na net, é fácil encontrar. E é isso aí, qualquer coisa, qualquer dúvida pode mandar e-mail para mim. E boa sorte aí, trabalha para terça-feira que vem. Vocês têm agora quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Vocês têm 6 dias aí para fazer o trabalho. Trabalho para fazer o quê? Pegar o sistema que vocês fizeram em PO2, em JCP e aplicar isso aqui. Ver qual é a melhor forma de você aplicar isso aqui. Se você vai aplicar dessa forma, se vai aplicar no modelo MVC, se vai aplicar com Java Beans, com qualquer outra coisa, mas pelo menos se você quiser aplicar dessa forma aqui, tá aqui. Isso aqui é a teoria, a parte mais básica possível. Caso você não queira fazer JCP com PO2, pode usar o conteúdo de PO1, pode criar um sistema mesmo com swing, ou até mesmo no console, desde que você mostre que aprendeu a trabalhar com SQL e aprendeu a trabalhar com banco de dados aqui, ó, no Java com SQL. Bom, então até mais.